receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando o espinho, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, na minha contigo, de noite e de dia. Pega a tua mão, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, por quê? É porque está trabalhando. Aleluia, Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
pra mim. A honra. Aqueles que puderem estar de pé para essa primeira leitura, Luciano, Pastor Hugo, Rainan, Marlene, Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Queridos, livro de Tiago, capítulo 1, o verso é o verso 13 em diante. Elaine está escondida dele. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado,
Diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados. Amém? Glória a Deus. Podeis vos assentar. Amém. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, e segundo a tua graça, o teu Espírito possa ministrar em nossos corações. O teu Espírito que sonda e tudo investiga, vai até as profundezas inalcançáveis de Deus. Conceda a cada coração nesta noite resposta, solução, direção. Pai, tenha misericórdia de todos nós e seja conosco por teu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto traz para nós uma das revelações bíblicas mais interessantes, né? Porque coração, pensamento, intenção, só Deus conhece. Só Deus é capaz de perceber o que passa no íntimo, no mais profundo do seu ser. Quando o inimigo ele age para tentar nos destruir, ele nos observa. E ao nos observar, o que o inimigo percebe? Davi passou por uma situação delicada, e o próprio Davi também vai falar acerca disso no Salmo 101, verso 3. Davi diz: olha, não porei coisa má diante dos meus olhos. Por quê? Satanás percebe a fraqueza que havia em Davi, que através daquilo que ele olhava, percebia, Satanás podia perceber o que lhe interessava mais. E diante do palácio havia uma mulher chamada Betseba, e toda a situação se concretizou, e através daquilo que ele viu, a Bíblia Sagrada diz que esta tentação levou Davi não apenas a desejar, mas a conceber o pecado e a aprofundar-se no erro, a ponto de trazer situações terríveis sobre a sua própria família por causa deste pecado. Então Satanás, apesar de não ter a capacidade de conhecer coração e mente, ele tem essa capacidade de investigar através das nossas reações ou ações. Então o texto está dizendo que cada um é tentado, versículo 14, cada um é tentado quando atraído. Então veja, se algo lhe atrai, Satanás percebe. Quando é atraído, engodado pelos seus próprios desejos, sua própria concupiscência. Então o seu desejo vai revelar sua fraqueza, e é naquilo que o inimigo vai agir. Quando você entende isso e busca Deus e compreende suas próprias fraquezas, que a Bíblia Sagrada vai revelar, se você meditar na palavra, como diz Salmo 1 e tantos outros textos, meditando na palavra dia e noite, você vai perceber quais são os seus erros, suas falhas. Tiago também vai falar sobre isso, que esta palavra está logo aí, nos próximos versículos, versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo,
logo se esquece de quem ou de como é. Então a Bíblia é como esse espelho que vai revelar teus efeitos, teus erros, vai mostrar de fato quem é você, tuas fraquezas, tuas limitações. E quando a palavra de Deus, como um espelho, vai revelar quem é você, você precisa estar imediatamente fazendo o que Jesus nos ensina, né? Entrando no seu quarto, fechando a tua porta, abrindo teu coração e falar: Senhor, eu sou isso, eu sou dessa forma, eu ajo errado aqui, eu não tenho força para isso. Abre a tua alma, o teu coração. Por quê? Porque como um pai que ama um filho, ele estende a mão sobre você e te sustenta, e te livra, e te corrige, te endireita as veredas, se o teu coração de fato se abrir para ele. Então nós precisamos perceber através da palavra, e Deus, queridos, infelizmente para alguns, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não tem ninguém. E a Bíblia fala sobre isso, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai tratar todos de acordo com os seus ensinos, com a sua palavra, de acordo com a decisão de cada um. A Bíblia Sagrada vai dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Davi, percebendo então a fraqueza que ele tinha, e ele vendo o preço que ele pagou por causa disso, ele escreve o Salmo 101 e diz: não porém coisa má diante dos meus olhos, porque ele sabia das suas agora fraquezas, ele sabia que ele era vulnerável a partir daquilo que ele via. E a visão é uma das coisas mais terríveis na Bíblia Sagrada. Porque, por mais que alguém não queira ser deficiente visual, mas Jesus vai falar algo interessante. Ele diz assim: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Porque o que mais nos atrai é o que vemos. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender, através da Bíblia Sagrada, que há fraquezas em nós e o que nós precisamos fazer. A Bíblia Sagrada diz: foge, não é nem do mal, foge da aparência do mal. Então, se você sabe que você tem uma limitação, não chegue nem perto, nem se aproxime. Eu me lembro de uma pessoa que ele se converteu e ele tinha uma fraqueza por álcool, e ele se libertou e passou um bom tempo sem beber, mas teve um dia que ele me confessou dizendo o seguinte: passei perto de um bar do outro lado da rua, mas o cheiro da cachaça fez eu salivar. Então imagina a fraqueza ali onde Satanás já vai atuar. Ele sabe, e ele vai tentar sempre. É mais ou menos quando nós temos visto embates aí de... Hoje esqueci até a sigla, né? É boxe mais do que o UFC. Quando você vê aqueles dois no combate, quando o camarada abre o cílio do outro, meu irmão, ele vai bater ali. Ele sabe que ali está um ponto vulnerável, ele vai bater sempre. Então, quando Satanás descobre o seu ponto vulnerável, é ali que ele vai. O texto está dizendo que nós precisamos atentar para isso. E eu quero meditar com os irmãos. Vamos lá em Jó. Se você tem Bíblia, abre em Jó. No capítulo 1 de Jó, existem níveis, irmãos, terríveis de tentação. E os níveis só vão ou aprofundando ou aumentando. Quando você olha para Jó, o texto vai declarar Jó como este homem. O texto diz que o Senhor deu este testemunho acerca de Jó diante dos anjos e diante de Satanás. Versículo 8 do capítulo 1. Disse o Senhor a Satanás: observastes ao meu servo Jó, não há homem nenhum na terra semelhante a ele, íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Então Jó é essa pessoa que o próprio Deus vai dar testemunho. Satanás faz o que? Certamente Satanás tentou de todas as formas, mas ele não viu meio de tocar, de destruir Jó, porque todos os meios que ele usou de tentação, Jó não se importou. Tem um texto que é interessante, eu creio que está no, não sei se é o 34, 33 capítulo, mas eu não tenho memória. O texto diz assim, que Jó diz: olha, eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com os meus olhos, não o porei
diante de uma virgem. Jó falou isso. Então Jó tinha uma integridade, um nível de santidade tão elevado, que é Jó agora que está sendo discutido diante de Deus. Imagina isso, é um homem terreno como qualquer um de nós, mas o nome dele está sendo falado lá na eternidade, nos lugares onde nós não temos condições de alcançar. Lá diante do trono de Deus, o nome deste homem está surgindo. Como Satanás não sabe como agir com Jó, e ele quer declarar Deus injusto, ou seja, como aquele que poupa uns e a outros não, Jó vai declarar diante dos anjos. Veja, quando ele chega aqui, o texto, se você ler com mais cuidado, ele está diante dos anjos, diante de todos, diante de Deus. Ele chega e diz: olha, também você o protege, você faz tudo por ele, é por isso que ele é bonzinho contigo, te respeita, te teme, ele te tem em vão. Ou seja, o temor dele não é um temor verdadeiro. Ele só te teme porque você o abençoa. Se você tirar a bênção dele, eu duvido se ele não vai começar a blasfemar de ti. Então Jó não tinha, entre aspas eu coloco, nenhum pecado grave do qual pudesse vir sobre ele algum tipo de maldição. A Bíblia Sagrada diz que maldição sem causa não encontra pouso. Então, se não há uma causa, não haverá motivo para Satanás. E aí há uma proteção sobre Jó, porque Jó anda em integridade, ele é justo. O texto segue dizendo então que Satanás vai propor isso. Tira o que o Senhor deu a ele, e aí ele está tocando em coisas externas. Ele está dizendo: olha, move aquilo que está em seu entorno, e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar de ti. E Satanás vem, irmãos. Se você ler o texto é chocante. Se você ler com mais cuidado, e aí nisso vai bens de Jó, filhos de Jó, destruição total. Vai haver uma arruaça na vida de Jó. Então tudo que está à volta de Jó é destruído. Da noite para o dia, Jó perde tudo. Mesmo assim, o texto vai dizer que Jó, passando por tudo isso, o texto vai dizer no verso 22, em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja, Jó está sendo agora provocado a pecar por todos os lados, a blasfemar, xingar, enfim, perder a cabeça, ficar louco. Mas ele vai dizer algo interessante, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas tem gente que por qualquer coisinha já perde o equilíbrio, mas entendo. Então Jó agora é colocado diante do Senhor, e Satanás vai estar saindo dessa situação derrotado. Por quê? Porque há um texto na Bíblia dizendo que nós somos feitos como espetáculos para os homens e para os anjos. E anjos aqui é tudo, meu irmão, é demônios e anjos mesmo, todos estamos observando. Então, o louvor a Deus verdadeiro, ele é extraído de quem suporta as situações em obediência e em temor a Deus, que outros não suportariam. Jó, no sofrimento que para nós é algo terrível, nesse sofrimento todos os céus estão glorificando a Deus, os anjos estão dizendo: Deus tinha razão, porque os anjos não conhecem o coração de homem, demônios não conhecem, mas Deus conhece. E Deus está dizendo: eu não paparico Jó, é porque ele é fiel, é justo, que eu abençoo, é porque ele teme a mim, que eu abençoo. E Jó diz: eu duvido se é só por isso, eu duvido se nesse coração não existe aí alguma falta. Então o nível de tentação, ele agora está na parte externa, mas vai aprofundar-se. Satanás não desiste, ele volta novamente. E aí o texto vai dizer, versículo 4 do capítulo 2: Satanás respondeu novamente: o que é o Senhor? Pele por pele. Agora Satanás quer tocar no corpo dele, já não é mais nada externo, é carne. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. E aí Deus vai aceitar esse desafio. Irmãos, tem gente que passa muito menos, muito raso situações e já desacredita de Deus, já até blasfema, já desiste, não persevera. Então preste atenção nisso.
nós somos alvos no meio de uma batalha que é terrível. O texto vai dizer que Deus permite. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, só poupa-lhe a vida. E aí, irmão, Satanás vem com todo tipo de enfermidade. A enfermidade agora que toca o corpo de Jó, ela faz o seu corpo inteiro se tornar como se fosse uma ferida. Se você ler o texto com mais cuidado, você vai perceber que ele não pode dormir em cima de um lençol. Ele não pode se vestir. Por quê? Todo o seu corpo é cheio de ferida, de tumores. E a roupa, certamente, quem já teve essa experiência, grudaria. E ao tirar a roupa ficaria pior. Deitar em cima de alguma coisa que grudasse ficaria pior. Jó então deita em cinza. Ele vai deitar em cinza, e eu vou declarar, ele vai deitar nu mesmo, irmãos. Ele não pode vestir nada. Ele é um corpo nu, cheio de feridas purulentas, em cima de cinzas, devido ao sofrimento. A mulher não suporta aquilo e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, desiste disso. E Jó vai responder dizendo: como fala qualquer louca, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó. Então observa Satanás tentando desvendar algum motivo pelo qual ele pudesse acusar Jó. E aqui nós vemos aquilo que é externo, agora no físico, e ele vai partir para algo ainda mais profundo. Porque como ele não conseguiu naquilo que ele possui, nem no seu corpo, o texto no capítulo 4, e aí eu vou ler a partir do verso 12, Satanás agora vai usar amigos, entre aspas, pessoas que dão lugar a ele, pessoas que não conhecem ou não sabem discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Olha o texto a partir do verso 12 do capítulo 4. Um dos amigos diz assim: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro. Entre pensamentos e visões noturnas, quando sobre os homens cai o sono mais profundo, sobrevieram-me terror, espanto, tremor, e todos os meus ossos estremeceram, e um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do corpo. Parou ele, mas não consegui discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, e eu ouvi uma voz abafada. Pode o homem, olha onde Satanás agora levou o nível dessa batalha. Pode um homem mortal ser mais justo do que Deus? Pode um homem ser mais puro do que o seu Criador? Então o nível da batalha agora, espiritualmente falando, se aprofunda a tal nível que Satanás vai querer tentar Jó agora numa situação onde o nível de santidade, a Bíblia fala sobre isso. E aqui, irmãos, se você observar a palavra com cuidado, Satanás agora vai tentar Jó, e Deus vai vir ao socorro de Jó, porque Jó beira o pecado. Aqui Jó, ele corre um risco muito grande. Por quê? Nessa tentação, o texto vai, se você for, eu não posso ler todos os versículos acerca disso, mas Jó vai chegar a um nível, quando os amigos estão tentando Jó e falando coisas sobre Jó, dizendo sobre o seu pecado, e Jó sabe que não tem pecado, na sua consciência, no seu conhecimento, na sua visão, na sua capacidade limitada de enxergar as coisas, ele se vê como justo. Ele diz: olha, eu cumpro todos os mandamentos, enfim, eu ando corretamente, eu não devo nada a ninguém, eu nunca fiz nada de errado. Ele tem essa consciência.
Mas para nós seres humanos limitados, o nível de justiça, de santidade, ele é muito limitado. Eu gosto muito do Salmo 19, o verso 12, porque nesse versículo o salmista vai dizer o quê? Livra-me, purifica-me, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Por quê? Porque o salmista sabe que ainda que ele se veja justo em todos os sentidos, observe ele mesmo e diga: eu não tenho pecado, há pecado em nós que nem nós conhecemos, há falhas em nós que nem nós percebemos. Lembra como Jesus aprofundou os mandamentos? Os homens entendiam que adulterar era relacionar-se com uma mulher, e Jesus aprofundou dizendo: olha, aquele que olhar e desejar já adulterou, já pecou no seu coração. Então, a níveis mais profundos, Jó aqui, ele está entendendo que o nível dele de santidade, de justiça, de retidão, é um nível tão elevado que ele se coloca quase que comparando-se a Deus. E aqui ele começa a errar. Quando você observa o texto, ele vai dizer assim: ah, se o Todo-Poderoso viesse face a face, eu iria debater com ele, eu queria ver ele apontar os meus pecados. E aí ele começa a entrar numa região muito perigosa. Quando você olha, eu não sei se eu vou encontrar aqui, irmãos, mas o texto de Jó, deixa eu ver se eu acho alguns textos aqui rapidamente. Olha, o versículo, capítulo 33, eu só vou ler esse versículo aqui para você entender. Eliú, havia os 3 amigos de Jó, que na realidade não eram amigos, e Eliú era o mais íntimo espiritualmente falando de Deus, para entender os níveis espirituais. Então Eliú é que vai ser usado por Deus para começar a corrigir Jó, porque Jó agora entra numa situação perigosa. O texto vai dizer a partir aqui, 33, a partir do verso 8. Olha o que ele diz: dissestes, Eliú dizendo a Jó, dissestes em meus ouvidos, e eu ouvi as tuas palavras: estou limpo, estou sem pecado, sou puro, livre de culpa. Contudo, Deus encontrou pretextos contra mim. É Eliú que está dizendo. Jó, na sua consciência, está livre. Na sua percepção de santidade, ele já está aprovado diante de Deus. Então, ele se coloca numa posição, e aqui a Bíblia Sagrada vai dizer em Eclesiastes que nós não devemos ser nem demasiadamente santos, nem demasiadamente ímpios. Ou seja, existe uma linha por onde nós devemos caminhar, porque quem se achar santo demais já está perdido. Porque quem se acha demais não vai depender de Deus, não vai depender de Cristo, não vai ter humildade para caminhar sempre clamando por misericórdia. Então existe um nível em que nós precisamos achegar a Deus, e Deus fala sobre isso, que nós precisamos andar com Ele humildemente. Andar com Ele humildemente. Queridos, isso aqui não é religião. Não adianta você se fixar em uma religião e dizer: está tudo bem para mim porque eu pertenço a religião A ou B. Não tem a ver com isso. Tem a ver com palavra de Deus, com o caminho que Deus nos propõe. Medita nesse livro de dia e noite. Deus não vai cobrar de você porque você pertenceu a A ou a B. Quando no capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz que foram abertos os livros, os 66 livros da Bíblia, Deus vai nos julgar pelo que está aqui. Você andou conforme a palavra ou conforme a religião? Conforme a palavra ou conforme os homens? Então é preciso meditar nisso com muito cuidado. Com muito cuidado. Meu compromisso é só com Deus e com Cristo. Eu não tenho compromisso com religião nenhuma e nem com ninguém. Ou você obedece e vive segundo as verdades eternas da palavra, ou estaremos todos condenados. Ninguém vai te livrar naquele dia. A Bíblia Sagrada diz que não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. Só há um mediador entre Deus e os homens, e a Bíblia diz: Jesus Cristo, homem. Então ouça Jesus, aprenda a andar conforme Jesus falou. Viva humildemente perante a palavra dele. Ouça ele com atenção. O texto não está dizendo que Jó, ele se coloca em um nível de justiça que ele vai até acusar Deus. Olha o que ele diz: que o Todo-Poderoso encontrou pretextos contra mim. E nessa conversa com os 3 amigos, o inimigo está usando os 3 amigos para aguçar Jó a cometer o pecado desse extremo, do extremo de achar que ele é tão justo e santo
que o sofrimento que ele está passando, ele não é digno de passar e tal, não deveria pertencer a ele. E ele começa agora a chegar ao nível de acusar Deus. E aí Deus vai se manifestar. Porque Deus sabe que existem níveis, e Deus fez isso também com Davi. Davi, ele pegou, mas ele achou, olha, eu fiz tudo certinho, eu fiz uma armação que deu tudo certo. Apesar de ter pecado adulterado, mas o marido morreu, agora eu posso casar, eu estou livre, então está tudo bem. Mas Deus vê as coisas muito mais no íntimo. E Deus viu que Davi tinha cometido todo aquele embaraço, ele estava com lama no pescoço, quase morrendo, quase partindo para a eternidade em pecado. Ele diz em alguns textos que ele mesmo escreve, né? Eu estava me sentindo no lamaçal de pecados. E Deus vem através de Natã e conta uma historinha para Davi, diz: Davi, você tem tanta... Um homem rico tinha muitas ovelhas, mas tinha um que só tinha uma ovelhinha. E o homem rico foi lá, pegou a ovelhinha do homem que só tinha uma, matou, deu para os amigos, verdade? E Davi fica furioso. E Davi diz o quê? Quem é? Aí Davi dá a sentença que ele merecia. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus usou Natã para revelar uma história. E Davi fica tão furioso que diz: olha, diga-me quem é este homem, porque ele é digno de morte. Aí Natã diz: esse homem é você. Esse homem é você. Então nós não somos capazes às vezes de perceber os nossos erros, a não ser pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, ouça ela com atenção. Você não vai estar... Esses dias, eu não sei se os irmãos já viram, tem uma reportagem antiga, e quem fez isso foi o Paulo Maluf, né? Vai sair no YouTube. Paulo Maluf. Ele chegou a falar alguma coisa sobre quando ele estava sendo condenado e tal, alguma coisa. Ele falou assim: quando eu chegar lá diante de Deus, eu converso com ele e resolvo. Meu irmão, não sabe o que está dizendo. Homens santos, homens puros, homens como Daniel, quando viram a presença de Deus, caíram como mortos. Imagina pecadores. Imagina homens corruptos, pecadores. A Bíblia te convida a temer e a tremer diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é luz e luz perfeita, e nele não há sombra nem variação. Eu quero encerrar dizendo a você o seguinte: que quando Deus confronta Jó, e Jó vê a insignificância que ele é, que a justiça, que a retidão, que tudo que ele possui não é nada diante da pureza e santidade de Deus. Olha isso, irmãos. Quem é Jó? Quem somos nós para estarmos diante de Deus? A Bíblia Sagrada vai dizer que Isaías, quando teve a visão da glória de Deus, os anjos que são considerados santíssimos, os serafins, anjos que possuem 6 asas, eles têm um temor tão grande da glória, da santidade, da pureza de Deus, que com 2 asas eles voam. Com 2 asas eles cobrem os pés. Com 2 asas eles cobrem o rosto. E dizem noite e dia diante do Senhor: Santo, 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 Santo é o Senhor. Anjos santíssimos temem olhar para Deus, tremem diante da glória de Deus. E Jó, ele diz: se Todo-Poderoso viesse, eu pudesse estar com ele frente a frente, porque Jó não tinha conhecimento da grandeza de Deus a quem ele servia, e ele entendia que esse nível de santidade era o suficiente. O texto termina lá no 42, com Jó dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó está agora se humilhando, reconhecendo o seu lugar, a sua posição. Por mais santo que qualquer um de nós seja, ninguém pode chegar diante de Deus sem Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o sangue dele foi derramado na cruz, só o sangue dele pode te cobrir e te dar condição de estar diante de Deus. Não há um homem na face da terra que possa estar diante dele. Até Jó entendeu isso. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar a meu favor. E o nosso Redentor é Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor e Salvador sobre toda a terra. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aplaude forte para Ele. Toda glória, toda honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ensinar dizendo só essas palavras de Jó. Então Jó,
se humilha diante do Senhor, e ele vai dizer: perguntas. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Já está falando dele agora. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim alcançar, e que eu não compreendia. Diante de Deus, a Bíblia fala só uma coisa: pode ser Jó, pode ser o homem mais justo da terra. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Deus. Oh, queridos, o nível do Senhor é inalcançável. O nível da sua glória e santidade. O Deus segue dizendo: Jó, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te vejo nos meus olhos. E quando Jó se aproxima e começa a perceber e a contemplar mais quem é Deus, o que resta para Jó? Aquele que é temente, justo, se desvia do mal, aquele que Deus deu testemunho acerca dele. O que resta para Jó? Jó diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu não chego aos pés de Jó. Comparado a Jó, quem sou eu? Comparado a Jó, quem é cada um de nós? O nome de Jó foi discutido lá diante do trono de Deus. E este Jó, ele se arrepende, ele diz: eu me humilho no pó e na cinza, porque realmente eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou nada. Só se arrepende quem reconhece que tem pecado, que é falho, que não é perfeito. E Deus deu testemunho de Jó, e mesmo assim Jó vai cair aos pés do Senhor dizendo: mas eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não sou digno. Se Jó fez isso, imagina eu e você o que não devemos fazer. Deus então nos oferece uma saída, nos oferece Jesus Cristo. A eternidade não vai ser perdida, porque você é pecador. A eternidade vai ser perdida porque você não aceitou a graça de Deus, não se humilhou diante daquilo que Ele te ofereceu. 3:16 de João diz que Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a única resposta de Deus para Jó e para todos nós, por mais justo ou santo que possamos ser. Ninguém nascido, olha o texto, eu vou encerrar aqui, eu estou querendo encerrar, mas olha o texto. Romanos, capítulo 5 e 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens, e por isso todos, não tem nenhum excluído, todos pecam. O único que nasceu em santidade foi Jesus Cristo, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Até Maria precisa de Jesus para ser salva. Todos precisam de Jesus. Você precisa entender isso. Curve a sua cabeça, põe a mão no coração, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Pai, eu não tenho palavras para te agradecer pelo amor, pela misericórdia, pela graça que o Senhor tem nos revelado e tem nos favorecido através de Cristo. O próprio Jesus declarou dizendo: não há amor maior do que este, que alguém possa dar a sua própria vida pelos seus amigos. Só Ele foi capaz de nos amar de uma maneira tão excelente, tão incomparável. E o Senhor se revelou através do Teu Filho em todo esse propósito, projeto de salvação. Eu peço que o Teu Espírito possa ministrar essas palavras eternas em cada coração. É impossível para mim, é impossível para nós, Pai,
tocar o coração de seres humanos, de pessoas. Cada um pensa, age da forma como quiser. Mas o teu Espírito pode fazer o que é impossível para nós. A tua palavra diz que o teu Espírito convence o homem do juízo, da justiça, do pecado. Então, Espírito Santo, tudo que eu lhe peço, e esta é a minha oração nesta noite, que cada vida, cada coração, cada família seja tocada por ti. Cada lar que aqui se representa seja tocado por ti. É maravilhoso contemplar através das nossas imaginações Jesus fora de templos, fora de casas, fora de tantos lugares nos campos, pregando para multidões. Pessoas sedentas de ouvir a sua palavra, sedentas dele, indo até o deserto atrás dele. Porque na realidade não é a casa, não é o templo, nada importa, importa só ele que importa. O Espírito Santo nos ajuda a receber Cristo, a entender Cristo, capacita-nos a enxergarmos a tão grande salvação que nos é dada em Cristo. E eu peço a bênção, o perdão e a tua misericórdia sobre cada vida nesta noite, entregando a todos nas tuas santas mãos em nome do Senhor Jesus. E você que assim concorda e recebe, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E aplaude forte porque é para ele. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estamos comemorando uma data especial aqui, na vida do nosso amigo e irmão Robson. Quero convidá-lo aqui na frente, nós iremos fazer uma oração de gratidão. Quero convidar o pastor Nivaldo Justino, que estará fazendo esta oração de gratidão e louvor ao Senhor. Pastor Nivaldo, por favor. Vamos recebê-lo aplaudindo o Senhor bem forte. De alegria. Queria convidar os pastores, pastor Hugo, por gentileza, todos os pastores, por favor, todos cinco, a gente vai abençoar esse homem de Deus. Pastor Gelson, pastor Salmos, todos os pastores, amém, evangelistas, se estiver aí, vamos a igreja nossas mãos para cá, profetizar a bênção, a vitória. O que dizer do irmão Robson? O Robson é um amigo, um companheiro, um homem que tem um coração bom. Que Deus possa te conceder muitos anos de vida, saúde, prosperidade e felicidade. Felicidade. Com suas mãos para frente, vamos erguer, por gentileza. Senhor, eu também me curvo diante ao Senhor, porque eu não sou digno de estar de pé. Mas eu me curvo te pedindo, Senhor Deus, paz, amor, alegria, felicidade, porque é alegria. Porque o Senhor é a única alegria que nós temos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas. Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és onipotente, onisciente e onipresente. Se faz presente em todos os lugares. E eu te peço como ministro, como dispenseiro da tua palavra. Por onde ele for, caminhe com ele. Por onde ele passar, passe com ele. Senhor,
Que as bênçãos do Senhor estejam todos os dias sobre a minha vida. Você dá a Ele não só este ano, mas muitos anos de vida e na tua presença. E que assim, ó Pai querido, clamaram, eu quero citar os salmos. E darei ao Senhor por todos os benefícios para o que tem feito para os nossos filhos. Eu creio que Ele só tem a agradecer por tudo. Mesmo pelas lutas, pela dificuldade, eu creio que Ele te agradece mesmo na sua vida. Muitos anos de vida e prosperidade. Assim eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto de ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Seus irmãos, vamos colocar sobre seus pés também, gentileza. Dê suas mãos para frente. Quero interpretar a bênção e a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Eu gosto de dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas da tua vista. Todavia eu te adorarei, exalto Deus da minha e da sua salvação. As tuas mãos para frente, que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será operando Deus e nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar até a vida na sua vida.